Falar de ácidos nucleicos é falar de DNA e RNA. Ácidos nucleicos é DNA e RNA. E eles são substâncias orgânicas. E aí a gente precisa lembrar qual é a classificação geral de substância orgânica. Substância orgânica, no geral, são substâncias formadas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, ele enquadra aqui. Juliana, existe diferenças entre o DNA e o RNA? Sim, nós vamos ver aqui ao longo do processo que são duas moléculas distintas, tá? Primeiro, gente, nós temos que entender do que essa molécula de DNA é feita. Eu sei que todos vocês sabem que o DNA é uma dupla hélice, de forma helicoidal, não é assim? Ele se arranja dessa maneira. Mas do que o DNA é formado? Professora, o DNA é formado de genes. Sim, mas esses genes é constituído de quê? Né? Porque a vida toda a gente aprendeu que o DNA é formado por segmentos de genes. Mas esses genes é constituído de quê? Disso aqui, ó, do que a gente chama de nucleotídeo. O DNA, ele é uma sequência imensa de nucleotídeos, uns ligados nos outros. É você imaginar que a fita de DNA ela é como uma escada com dois corrimões. Uma escada com dois corrimões. Então, do lado de cá, eu tenho os nucleotídeos, do outro lado do corrimão, os nucleotídeos, e no meio, esses nucleotídeos se ligam formando os degraus dessa escada. É por isso que são duas fitas ligadas entre si. Tá? Esses nucleotídeos, gente, ele é formado de algo. O nucleotídeo é formado de fosfato, pentose e base nitrogenada. Fosfato, vocês já conhecem ele lá da tabela periódica. É um fósforo. Pentose, não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente classificou os carboidratos, nós vimos que existia carboidrato de 5 carbonos, que era pentose, e a gente tinha como exemplo de pentose o carboidrato que entrava na constituição do DNA e do RNA. Pentose é um carboidrato de 5 carbonos. E essa base nitrogenada, ela é novidade para vocês. Nós não falamos até hoje nas aulas de biologia sobre elas, não. Vocês vão conhecer elas. Então, todo nucleotídeo é formado de um grupo fosfato, uma pentose, que é um carboidrato, e uma base nitrogenada. Aqui está um desenho usando figuras geométricas, e aqui a molécula está aberta. Ó. Essa molécula aqui, ó, o grupo fosfato. Um fósforo, isso é química orgânica, né? Ele tem uma ligação aqui com os oxigênios. Uma pentose, a pentose ela é um carboidrato. Todo carboidrato é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembra sempre da glicose quando você quiser saber do que o carboidrato é feito. Lembra que eu dizia que para cada carbono nos carboidratos precisava de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho um carboidrato com 5 carbonos, eu tenho que ter 10 hidrogênios e 5 oxigênios para formar esse carboidrato, do tipo pentose. E aqui a base nitrogenada. A base nitrogenada, ela tem nome específico. São 4 bases nitrogenadas encontradas nos nucleotídeos que formam o DNA. Adenina, timina, guanina e citosina. Adenina, timina, guanina e citosina.
vocês vão ver que é legal que essas bases nitrogenadas, uma tem afinidade com a outra. Então, eu tenho, por exemplo, de um lado do corrimão dessa escada, eu tenho um nucleotídeo lá em cima, que ele tem a adenina. No outro corrimão da escada, eu vou ter um nucleotídeo que precisa ter timina, porque a adenina faz ligação com timina. Senão, esses nucleotídeos não se juntariam e formariam os degraus dessa escada. Entenderam ou não? Aí você pensa, e como que fica a citosina e a guanina, Juliana? Nucleotídeo que tem citosina, de um lado do DNA, do outro lado o nucleotídeo precisa ter guanina, porque guanina e citosina têm afinidade. Então eu liguei adenina e timina aqui em cima, guanina e citosina aqui embaixo, e eu consigo juntar as duas fitas do DNA. Tá bem? Então, todo o DNA é feito de nucleotídeo. E todo nucleotídeo é constituído de um grupo fosfato, um carboidrato do tipo pentose. Se ele é uma pentose, ele tem 5 carbonos na sua constituição, e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, guanina ou citosina. Na maioria das vezes, essas bases nitrogenadas, elas são conhecidas pela inicial, né? Adenina, vocês vão ver nas atividades como A maiúsculo, timina como T maiúsculo, citosina C e guanina G. É por isso, gente, que todas as vezes que a gente vê uma tentativa de reconhecimento da molécula de DNA naqueles projetos de genoma, vocês já perceberam que parecem uns códigos correndo? Esses códigos são as letrinhas das bases nitrogenadas. Eles estão identificando cada nucleotídeo que forma aquela molécula de DNA, e cada nucleotídeo é uma base nitrogenada. Então, o que passa correndo ali, que a gente vê aquele monte de código, são as letrinhas da base nitrogenada. Tá? E aí, mais um detalhe. Essa pentose, que é um carboidrato, no DNA nós vamos chamar de desoxirribose. E no RNA, esse carboidrato é chamado de ribose. Ah, professor, então está correto eu dizer que o DNA é formado de um grupo fosfato, mais um açúcar do tipo desoxirribose e uma base nitrogenada? Tá certo. Aí, se eu ver numa atividade que o DNA é formado de um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, também está certo. Aqui eu só estou te descrevendo que essa pentose, que é um carboidrato, no DNA ela tem nome específico, desoxirribose. E no RNA tem nome específico, que é ribose. Tá? Tem uma diferença entre elas estruturalmente. Não sei se quem está aí atrás está dando para ver direito. Mas a diferença estrutural delas não é no número de carbono. A ribose vai ter 5 carbonos, a desoxirribose vai ter 5. É no número de oxigênio. Na verdade, aqui estruturalmente não está dando nem para poder fazer esse jogo, porque não está aberta a molécula. Mas a desoxirribose, ela vai ter um oxigênio a mais. Explique isso direito, Juliana. Qual seria a fórmula química da desoxirribose? C5H10 e não teria que ser O5? Para cada carbono não precisa de um oxigênio, vai ser O6. Tá? Tem esse desvio aí, tem essa ressalva nessa desoxirribose aí do DNA. E as bases nitrogenadas estão aí, ó. Adenina, guanina, citosina, timina. Uai, Juliana, apareceu mais uma ali, uracila. Uracila é uma base nitrogenada específica do RNA.
É uma grande diferença entre DNA e RNA. No DNA eu vou encontrar a base adenina, timina, guanina e citosina. No RNA eu vou encontrar adenina, guanina, citosina e uracila. No RNA eu não encontro timina e encontro uracila. Elas trocam. É uma grande diferença química entre o DNA e o RNA. No DNA, adenina, timina, guanina, citosina. No RNA, adenina, uracila. A uracila entra no lugar da timina, guanina e citosina. Vocês já devem ter visto diversos exercícios de biologia, quando fala do assunto ácido nucleico, a maioria das perguntas é sobre isso. Né? É você identificar estruturalmente as diferenças entre o DNA e o RNA. E uma das mudanças marcantes é essa. No DNA eu tenho a base nitrogenada timina. E no RNA eu não tenho timina e tenho uracila. E essa uracila vai ligar com a adenina. Do mesmo jeito, eu só vou trocar timina por uracila. Beleza? Aqui eu tenho mais uma classificação para essas bases nitrogenadas. Para quem não conhecia uma base nitrogenada, gente, ela é formada de elementos químicos, ó. Eu tenho hidrogênio, eu tenho carbono, eu tenho nitrogênio, tá? Formando essa base nitrogenada que é uma adenina. Do lado de lá eu tenho os mesmos elementos, ó. Tá vendo? Isso não é coisa de outro mundo, não. Isso aqui é uma molécula chamada adenina, que é feita de elementos como carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e por aí vai. Como qualquer substância orgânica. A outra classificação... Aí eu vou tirar isso que está dando falha. Está me escutando direito? A outra classificação que eu consigo fazer em relação às bases nitrogenadas é separar elas em dois grupos chamados de bases púricas ou bases pirimídicas. Quem são as bases púricas? Adenina e guanina. Quem são as bases pirimídicas? Citosina, timina e uracila. Por que elas foram separadas? Porque se você observar, as bases chamadas de púricas, elas possuem anel duplo. E as bases chamadas de pirimídicas possuem anel simples, um único anel na sua estrutura. Tá? Então, bases púricas, adenina e guanina, anel duplo. Bases pirimídicas, citosina, timina, uracila, anel simples. Beleza? Então, até agora, entendemos que os ácidos nucleicos são dois, DNA e RNA. Entendemos que eles são substâncias orgânicas, porque se eu for analisar os elementos químicos que fazem parte desse material DNA e RNA, eu vou ter abundância de carbono, hidrogênio e oxigênio. Entendemos que o DNA e o RNA é constituído de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, por sua vez, é formado do grupo fosfato, um açúcar que no DNA nós vamos chamar de desoxirribose e no RNA de ribose. E entendemos que tem também bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina, citosina e uracila. No DNA eu encontro adenina, timina, guanina, citosina. No RNA a timina será trocada pela uracila.
Beleza? Compreendemos também que essas bases nitrogenadas, devido à sua estruturação química, elas podem ser divididas em dois grupos. As bases que nós chamamos de púricas e as pirimídicas. E elas foram transformadas em dois grupos observando a sua estruturação química. Púricas contêm 2 anéis. Pirimídicas, 1. São púricas adenina e guanina, são pirimídicas citosina, timina e uracila. Até agora é isso. Falei também que o DNA, ele é como uma escada com 2 corrimões e os degraus no meio. Esses nucleotídeos, eles vão estar ligados entre si. Vou mostrar como que se dá essa ligação dos nucleotídeos. Eles se ligam ao nucleotídeo de baixo e os nucleotídeos se atraem no meio, por isso que eles conseguem ligar uma fita do DNA com a outra. E essa interação no meio, ligando uma fita de DNA com a outra, se dá pela interação das bases nitrogenadas. Aonde eu percebo que na molécula de DNA, a adenina sempre vai estar ligada com a timina, a guanina vai estar sempre ligada com a citosina. Se fosse RNA, eu não iria perceber a timina no nucleotídeos que formam o RNA. No lugar da timina seria a uracila. Mas eu tenho que lembrar que DNA é fita dupla e RNA é fita simples. RNA é uma fita única, concordam? Vocês nunca viram falar que RNA é uma fita dupla igual DNA ligada no... Não. RNA é uma fita simples. DNA é uma fita dupla. Tá? E aí, então, a diferença das bases, né? DNA e RNA, ficou bem descrito. Ó, que é isso, gente? E aqui, gente, está a molécula de DNA. Olhe bem. Aqui eu tenho uma das fitas. Tá vendo? Aqui eu percebo as 2 fitas do DNA ligadas no meio. Mas elas se ligam como? Elas se ligam porque, olha aqui, tudo de nucleotídeo, todas as vezes que vocês forem ver um nucleotídeo, vocês vão ver que a bolinha é fosfato. Como é que chama essa figura geométrica? Losango? O que é isso? De 5 pontas. Losango? Pentágono. Esse pentágono aqui sempre vai representar o carboidrato. No caso do DNA, desoxirribose. E as bases nitrogenadas vão estar voltadas para o meio dessa cadeia de DNA. Então, olha aqui, ó, bolinha, fosfato, pentágono, açúcar. O fosfato se liga com o açúcar e o açúcar se liga com a base. E as bases se ligam ao meio. Entenderam? De novo. Deve estar pequenininha aí atrás, não tá? Bolinha vai estar representada aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem foi adotada pela biologia, esses símbolos aqui matemáticos, geométricos. Toda vez que vocês verem bolinha, no nucleotídeo é o fosfato. Pentose é o pentágono ali. Até mesmo que ele vai representar aqui, ó, cada pontinha dessa é um carbono, e nós sabemos que tem 5. E esse retângulo aqui vai ser uma base. Agora, pega esse fosfato, imagina outro, pega esse nucleotídeo, imagina outro nucleotídeo ligado aqui embaixo. Como que vai se dar essa ligação? Assim, ó. O fosfato se liga ao carboidrato, o carboidrato se liga à base. Aqui embaixo eu tenho outro nucleotídeo, ó. Outro fosfato de outro nucleotídeo vai ligar ao carboidrato. Fosfato sempre se liga ao carboidrato. E esse carboidrato sempre se liga à base nitrogenada.
Aqui, ó, tá vendo que são letras? A primeira base nitrogenada desse primeiro nucleotídeo é um T, então é timina. A segunda base do segundo nucleotídeo é um G, é guanina. A terceira, timina. Olha o A de adenina aqui embaixo. Beleza, você entendeu uma das fitas do DNA. Vamos entender o outro lado da fita. A mesma coisa. Aqui é um nucleotídeo, ó. Eu tenho o carboidrato, a base. Por que essa base aqui é um A? Porque do outro lado é T e timina só se liga com adenina. Por que essa base aqui é um C de citosina e do lado de lá é um G? Porque guanina desse lado de cá só pode se ligar com citosina do lado de cá. Então, quando eu tenho, vocês vão ver que o DNA, existem momentos que ele precisa ser criado. A gente chama de duplicação do DNA. Isso pode ser observado como uma célula vai reproduzir. Quando uma célula vai se reproduzir e gerar duas novas células, ela tem que duplicar seu material genético. Então, senão aquelas duas células novas que vão surgir, ficaria sem material genético. E nessa duplicação do DNA, nessa construção da nova molécula, a gente percebe que essa molécula é aberta aqui no meio, essa fita vai servir de molde para a criação de um novo DNA e essa fita vai servir de molde para a criação de um novo DNA. E aí você vê os nucleotídeos se formando, tem vídeos animados mostrando isso, o nucleotídeo se formando, e quando o nucleotídeo entende que aqui tem uma timina, ele procura esse elemento químico, a adenina, porque ele sabe que a timina só tem afinidade com a adenina. E essas bases vão se ligando ao meio, tá vendo? E estrutura o que a gente chama de DNA, que é uma dupla hélice. No final ela fica com esse aspecto aqui, ó, de dupla hélice, tá? Onde eu tenho fosfato e carboidrato formando o corrimão, e no meio, formando os degraus, eu tenho emparelhamento de bases nitrogenadas que têm afinidades uma com as outras. João, quantos minutos? Não estou escutando nada. 22. Tá faltando 22? Beleza, gente? Então, é um esquema de uma molécula de DNA no plano e retorcida. Entenderam? E ali está falando que o DNA é constituído de uma cadeia dupla de nucleotídeos. Nucleotídeo daqui, e essas bases nitrogenadas desses nucleotídeos vão ter afinidade de se ligar. Ó, no DNA, a quantidade de adenina é igual a de timina, vocês concordam? Claro que sim, se elas têm afinidade uma com a outra. Se eu falar para vocês, ao analisar uma molécula de DNA, observou-se que tem 30% de timina. Me dê a porcentagem das outras bases. Sim? Alguém? Alguém? Fala, querido. Faz só assim com a máscara para a tia escutar sua voz, que eu não consigo entender nada com essa máscara. Adenina seria 20, timina 30, guanina 20, citosina... Muito bem. Raciocínio matemático, a matemática está na nossa vida por todos os lados. Eu dei para ele só a porcentagem de timina, mas ele sabe que a timina se liga com a adenina. Se eu tenho 30% de timina, automaticamente eu tenho que ter 30% de adenina. 30 com 30, 60. Para 100% falta 40. Esses 40 tem que ser dividido nas outras duas bases que me sobra, que é citosina e guanina. Entenderam? E aí eu tenho 100% dessas bases correspondentes. Se eu tenho 30 de adenina, eu tenho que ter 30 de timina. Se o que sobra é 40, eu tenho que dividir esses 40% nas outras duas bases que compõem essa molécula, que é citosina e guanina. 20 para cada. Por isso que a gente fala que no DNA a quantidade de adenina ela é igual a timina. E a quantidade de guanina é igual a citosina. Beleza?
a quantidade de bases púricas. Adenina é púrica, guanina é púrica. Vamos pegar esse mesmo exemplo que eu dei para ele. Ele me falou que é 30% de adenina e 20% de guanina. Total de 50%. E aqui está dizendo que a quantidade de bases púricas tem que ser igual de pirimídica. Se eu tenho 30% de adenina e 20% de guanina, totaliza 50%. Eu vou ter quantos de timina? 30 também, não tem que ligar aqui? E vou ter quanto de citosina? 20. 50% aqui, 50% aqui. A porcentagem de bases púricas tem que ser igual a de bases pirimídicas, se você for analisar a molécula num todo. Olha a outra diferença ali. Entre adenina e timina, há duas pontes de hidrogênio. Vou voltar na molécula. Isso aqui, ó. Isso é um desenho fictício. Muitas das vezes a gente não consegue achar uma imagem, essa imagem até de livro, mas a gente não consegue ver uma imagem na real. O que eles querem dizer com aquilo? Pontes de hidrogênio. Eu não disse que as bases vão se ligar aqui ao meio para estruturar essa molécula dupla hélice? A adenina se liga com timina. Elas se ligam com o quê? Através do quê? De ligações químicas chamadas de pontes de hidrogênio. A adenina e a timina, para se ligar, vai precisar de duas pontes, dois risquinhos, ligando elas. E a citosina e guanina, 3. Tá? Então, é necessário pontes de hidrogênio para unir essas bases nitrogenadas no meio dessa dupla hélice do DNA. É igualzinho? Não, gente, até não pode ser igual. Elas não são púricas e pirimídicas, elas têm diferenças estruturais. E essas diferenças estruturais requerem duas pontes de hidrogênio para adenina e timina e 3 para citosina e guanina. Certinho? Pode passar? Pode? Pegou um nucleotídeo de um lado da fita, outro nucleotídeo, está mostrando para vocês as pontes de hidrogênio necessárias para unir timina ao T aqui, ó, e adenina. Duas pontes de hidrogênio para unir. E aqui, 3 pontes para unir guanina com citosina. Ah, esse daqui é um detalhe que é o seguinte. Ficou comum chamar uma das cadeias, uma das fitas de DNA de 5 linhas e a outra de 3 linhas. 3 linhas, 5 linhas. Por quê, Juliana? Simplesmente porque entenderam, estudando microscopicamente essa molécula, que ela, aqui em cima, quando ela é chamada de 5 linhas, ela vai ter um arranjo aqui, ó, de 5 carbonos, tá vendo? Livres. E aqui embaixo, ela vai ser chamada de 3 linhas, porque ela tem 3 carbonos livres.